Colocar aqui a apresentação para nós aqui. Minha muletinha. Vamos lá. Está gravando. Bom, nós estamos estudando, né, terminando o estudo do capítulo 1, né, que é sobre não vir destruir a lei. Nós estudamos aqui sobre Jesus, sobre Moisés, sobre a doutrina espírita, né? E André Luiz traz a mensagem para nós no Espírito da Verdade. Eu vou dar mais uma lida nela para a gente fechar esse capítulo, né? Foi o capítulo a rigor, né? O capítulo que nós estudamos do livro Espírito da Verdade. E André Luiz traz alguns conceitos, né? Eu vou dar uma revisada nisso, nós já apresentamos, já estudamos, mas sempre vale a pena a gente dar uma rememorada, né? Só lembrando, André Luiz começa definindo o que é Espírito Santo, né? Ele comenta no livro, ele diz assim: falange dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Então, nesse processo de regeneração que nós estamos vivendo aqui, né, nós estamos tendo a oportunidade única, né, de, como espíritos encarnados, de passar por um processo de regeneração, de início, né, de regeneração. Então, tenhamos a tranquilidade de saber que tem uma falange, né, de espíritos trabalhando nesse momento, apesar de tudo parecer que está uma confusão, né? Nós estamos vendo guerra eclodindo ali, acolá, México com luta contra isso, Venezuela aqui do lado, toda essa confusão, mas tudo isso está sob controle, né? Cada país tem seu dirigente, aqui nós temos nosso amado Ismael, e todos os dias praticamente a gente faz uma oração a ele, no nosso grupo de orações. Então, não vamos deixar nossos corações conturbados, preocupados, e sim vamos manter a fé, a esperança e a certeza, né? Que essa falange, né, de espíritos que trabalham com o nosso Senhor Jesus Cristo está aí. Mas eles não vieram destruir a lei, como nós estamos estudando, eles vieram cumprir a lei, né? A lei, principalmente a lei de justiça, amor e caridade, né? Isso que nós temos que sempre estar lembrando. Então, a gente sempre fica preocupado, né? O que é Espírito Santo? Espírito Santo é todo esse grupo, né, de trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para a evolução da nossa grande escola, que é o planeta Terra. Algum comentário, pessoal? Está tranquilo? Então, vamos em frente, se ninguém quiser comentar nada, né? Reino de Deus. André Luiz faz um comentário, né? Meu reino não é deste mundo, né? Jesus sempre colocou para a gente. O que vem a ser o reino de Deus? André Luiz traz um conceito interessante sobre isso. Estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. Olha só. A gente fica procurando o reino de Deus fora, né? O reino de Deus está dentro de nós. A gente tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala isso, né? O fariseu pergunta para ele: o que o senhor veio fazer aqui? Ele veio trazer o reino de Deus para os corações do homem. E ele dá uma gargalhada: como assim você vai trazer o reino de Deus? Então, quando nós aceitamos, né, o jugo de Jesus, ou seja, os exemplos de Jesus para as nossas vidas, nós damos início a trazer o reino de Deus para os nossos corações. Em resumo, a gente que vem estudando sobre Jesus, sobre seus ensinos, a gente pode dizer o seguinte: é amar e servir. Amar e servir. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Esse é o reino de Deus. A gente não faz o bem que nós já conseguimos fazer, a gente ajuda na medida que nós já podemos ajudar e ficamos em paz.
Tem maior felicidade do que essa? Tem maior paz do que essa? Né? E nós estamos aprendendo, né? Nós iniciamos lá com seres primitivos, muito presos ainda às necessidades da carne, e vamos nos trabalhando, trabalhando, ganhando luz, ganhando conhecimento, nos esforçando na prática do bem, e a gente vai adquirindo o reino de Deus. E é um trabalho para a eternidade. A gente não consegue compreender bem o que vinha a ser essa tal de eternidade. Ou seja, a gente não para de evoluir. Nós somos espíritos eternos em contínuo processo evolutivo. É muito para a nossa cabeça, às vezes, a gente falar sobre isso, mas é a grande verdade, né? O Cristo continua evoluindo. Quando ele criou a Terra, que ele dirigiu a criação do nosso planeta, dessa escola, há 4,5 bilhões de anos, conforme diz um cientista, né? Jesus já era o Cristo de Deus, já era um espírito puro. Então, em cima desses 4,5 bilhões de anos, quanto Cristo não já evoluiu? Quanto que Jesus não já evoluiu, gente? E nós também, né? Nós, amebas do passado, já somos hoje espíritos que têm consciência de si, né? Que sabe, né? Como a gente costuma dizer, os cientistas dizem, né? Homem sapiens sapiens, né? Que sabe. Então, quanta coisa já andou e quanto trabalho nós temos pela frente, né, gente? E esse trabalho de construção do reino de Deus no nosso coração vai se expandir, né? Nessa humanidade. Um dia nós viveremos em paz, nós viveremos realmente num planeta feliz, né? Esse aqui é o grande trabalho, né? O Cristo delegou às nossas mãos. Muito interessante essa colocação de André Luiz. Algum comentário a mais, pessoal? Está tranquilo? Então vamos nós. E ele continua. Céu, o que é céu, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Então, André Luiz coloca esferas espirituais santificadas, onde habitam espíritos superiores que exteriorizam do próprio íntimo a atmosfera de paz e felicidade. Muitos de nós, né, quando lê o livro Nosso Lar, a gente fica ali sonhando, né, de quando a gente desencarnar poder estar lá, né? E lá ainda não é esse céu. Lá ainda é uma colônia que se localiza num um brau mais leve, né, que a gente chama de um brau fino, mas é onde vivem espíritos que ainda têm a necessidade de reencarnar. E lá é muito bom para nós que vivemos num mundo onde tem guerras, violência, fome, miséria. Lá já é um local onde as pessoas vão encontrar, pelo menos, um local para descansar, vão receber as refeições necessárias, ainda necessitam de se alimentarem, né? Ainda necessitam ainda de certa materialidade, né? Ainda não é o céu como o André Luiz coloca aqui para a gente, né? Lá não só habitam espíritos superiores, habitam lá espíritos ainda com muitas deficiências morais, né? Mas numa condição muito melhor da média que nós vivemos hoje no nosso plano terrestre, né? Na terceira, a gente costuma chamar de terceira dimensão, né? Lembrando que a gente tem informação que tem 7 esferas, né? O abismo, as trevas, onde nós estamos, a crosta terrestre, né? A quarta dimensão, que é a parte de ciências, artes e tal. Tem a quinta, a sexta, a sétima, né? Na sétima, sim, já é uma região onde vivem espíritos superiores aqui na Terra. Né? Não é a esfera que vive o Cristo, está numa esfera ainda superior, né? Mas já é, ou seja, nós estamos ainda no terceiro, na terceira dimensão, nós estamos caminhamos, como desencarnando para a quarta dimensão, e ela tem suas divisões também. Né? Então tem muito trabalho interno, né?
para que a gente possa um dia habitar essas esferas santificadas. Bom comentário? Se não tiverem, vamos andando aqui com os conceitos. Né? Milagre. É interessante que, quando fala de Espiritismo, né, e a terceira revelação, nós falamos de Moisés, falamos de Jesus, né, e o Espiritismo também não veio destruir a lei, mas ele vem deixar claro as leis divinas. O Consolador prometido, o Espiritismo, vem trazer luz sobre muitos conceitos que Jesus, na época que ele veio até nós, não havia ainda, a humanidade não tinha condições de entender essas coisas que nós estamos falando agora. Uma delas é a questão do milagre. Né? Ele chama assim, designação de fatos naturais cujo mecanismo familiar à lei divina ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Ou seja, nós ainda não entendemos, por exemplo, como que o Cristo fazia, o Jesus, né? Limpava um leproso, curava quase que instantaneamente uma pessoa com lepra, toda cheia de feridas, toda com parte do corpo faltando, e Jesus restituía a plenitude do corpo físico dessa pessoa. Que tipo de mecanismo era movimentado por Jesus? Ainda hoje, a gente se vê isso acontecer, nós vamos chamar de milagre, que a ciência terrena ainda não consegue explicar esse fenômeno. Existe entre nós alguns médiuns de cura, né? A gente tem a nossa história, né? Relato desses médiuns, principalmente aqui no Brasil. Mas o mecanismo dessas curas, a ciência ainda não domina, não é de domínio, mas é lei divina. Jesus sabia movimentar o magnetismo de uma forma que a gente ainda não tem conhecimento. Né? Então, muitas coisas ainda estão para ser reveladas para nós, na medida do nosso amadurecimento. Né? Nós temos aquele Paulo Henrique Frutuoso, ele traz alguns relatos, né, lá do Centro Espírita que ele frequenta, né, São Luís, Frei Luís, muito interessante tudo que há vamos dizer assim, a materialização de médicos, né, que trabalham ali curando as pessoas e tudo, e assim, aos olhos vistos, né, sob uma luz, né, especial, que é a luz vermelha, que então, ele filmou, fotografou, os livros dele já são mais de 14 livros que ele publicou, né? A Face Oculta da Medicina, entre outros, né? Que é muito interessante, mas que a ciência ainda não tem domínio sobre esse assunto. A própria materialização do Cristo após a sua crucificação, né? Os cientistas ficam admirados, né? Porque a quantidade de energia necessária para que houvesse a desmaterialização do corpo de Jesus e a materialização era suficiente, se ela durasse mais de um segundo, não sei o cálculo, eles fizeram o cálculo, destruiria toda aquela religião que fosse uma explosão atômica, segundo os cientistas. Né? Porque o corpo humano tem energia suficiente para, por exemplo, iluminar a cidade de São Paulo por mais de uma década. A energia que tem um corpo humano de 80 quilos, em média, 70 quilos, ela tem energia suficiente para... Estou falando de energia do átomo, né? Se a gente usar essa energia, dá para iluminar a cidade de São Paulo por décadas. É algo muito assim, a gente ainda não conhece, né? Então, isso que ele está chamando a atenção da gente. São fatos naturais que a gente ainda não tem domínio. Né? Como nós estamos hoje aqui usando a internet, nós estamos transmitindo imagem, nós estamos gravando, depois a gente coloca essa gravação. São mecanismos hoje dominados pela ciência humana. Muitos de nós aqui não fazem nem ideia como é que esse princípio, como que isso funciona, como que se projeta um notebook, como que se projeta um Wi-Fi, nós não dominamos isso, mas já tem.
engenheiros, cientistas já que dominam isso muito bem, estão aí fabricando cada vez instrumentos mais, vamos dizer assim, aprimorados, né, mais desenvolvidos. É muito interessante, né? Mesmo as coisas aqui da Terra, nós temos dificuldades ainda, nós, seres humanos, vamos dizer assim, normais, né? Não envolvidos nessa ciência física, né? Do eletromagnetismo e tudo, a gente não conhece, mas a gente sabe que está aí, nós estamos usando, né? A gente tem ciência disso. Mas quanta coisa nós temos para aprender, né? E nós vamos aprender, né? Nós vamos dominar um dia toda essa capacidade. Jesus deixou isso muito claro, vocês vão poder fazer tudo que eu fiz e até muito mais na medida que vocês evoluírem, principalmente moralmente, né? Que esse poder, por exemplo, poderia ser usado não para fazer a cura, mas para fazer outras coisas, como a destruição, né? Muito bem. Algum comentário, alguma pergunta, pessoal? Senão nós vamos andar mais um pouquinho. Ô, Antônio, eu queria te perguntar. Eu comprei o livro O Espírito da Verdade, mas não está seguindo esse sistema aí que você tá passando. Você comprou o Espírito da Verdade? Então vamos colocar ele aqui, só um minutinho. Chico Só um Xavier, né? segundo. Isso mesmo. Vamos entrar lá que eu vou te mostrar. Só um segundo. Uhum. Só um tempinho aqui. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui no item 8 do livro, tá? 8. 8. No item 8, a rigor. Deixa eu achar aqui. Eu vou colocar ele aqui na tela, para você poder ver. Ah, tá. Porque parece que nós tínhamos falado em plena era nova. Eu pensei que você estava seguindo aquela. Não, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 1, não vim destruir a lei. Esse capítulo é relativo ao item 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós estudamos todo o capítulo 1 e tal. Agora eu estou voltando no texto, né? Que entra esses conceitos, né? Que entra esses conceitos que nós estamos estudando. Por exemplo, nós estudamos agora sobre o milagre, né? Designação de fatos naturais. Eu coloquei só na apresentação, só para facilitar, para mim. Deu para entender, Eleci? Então é o 8 agora que nós estamos, né? Isso, nós estamos terminando o 8, nós estudamos, né? O 8 nos levou capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ao item 7, estamos estudando todo o capítulo 1, igual o Eduardo está fazendo com o Seara dos Médios. Sim. Ele volta lá e estuda o capítulo todo. Nós fazemos a mesma coisa também. Por exemplo, terminando esse aqui, que nós estamos fechando, né? Nós vamos para o item 9, dinheiro e amor, que é sobre o capítulo 11 do item 9. Aí nós vamos estudar junto, no Evangelho segundo o Espiritismo, todo o capítulo 11. Ah, entendi. Entendeu? A gente está aproveitando para estudar esse livro, O Espírito da Verdade, e também, em paralelo, o Evangelho. O Evangelho. O que acontecia? Mas eu estou por fora, não estou entendendo nada. Não, a gente explica, tá? Por que nós estamos fazendo? O que o Chico fazia? O Chico pegava a turma lá, reunia lá no grupo espírita da prece, e ia estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E, de vez em quando, como aconteceu aqui no capítulo 8, André Luiz foi lá e deu uma mensagem. Vou explicar esse item 7 para vocês. Aí, mas o Chico estudava o Evangelho como um todo, entendeu? É como se a gente estudasse do Evangelho aqui, o André Luiz falou assim, vou dar uma mensagem para vocês. Aí o Chico psicografava a mensagem e falou, gente, o André Luiz deixou aqui sobre o item 7, no capítulo 1, vim destruir a lei, essa mensagem. Aí nós aproveitamos e estamos, assim, vamos dizer assim, simulando aquilo que o Chico viveu lá. Tá. Então, a gente está, assim, procurando trazer um pouquinho dessa vivência que o Chico teve, né,
junto ao grupo que estudava com ele. Então, por exemplo, o livro Seara dos Médicos, que nós estudamos agora há pouco com o Eduardo, também nasceu dessas reuniões de estudo. Mas, de vez em quando, eu ia lá e dava uma mensagem. Falou, Chico, vamos esclarecer esse item, que esse item é muito importante. Né? Então, o André Luiz... Pode falar, Alessi. Então eu tenho que ir no capítulo 1, no item 7, no Evangelho, né? Isso. Esse é a rigor aqui. Isso. Então, essa mensagem de André Luiz é sobre o item 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Só que nós aproveitamos e estudamos o capítulo todo, né? Ah, tá. Igual o Chico fazia. A gente aproveita e estuda tudo, né? O Evangelho é muito importante, né? Tá então, bom. A gente aproveita e estuda. Entendeu? Agora nós vamos fazer agora. Nós vamos estudar o item 9, né? Aí nós vamos estudar o capítulo 11 todo, vamos lá estudar e tal. E é lindo, o capítulo 9, nós vamos estudar sobre a lei do amor. Muito legal. Então, tem a mensagem. E qual o espírito que vai trazer a mensagem para nós no capítulo 9? Meimei. Então, assim, foram vários espíritos ajudando o pessoal a estudar o Evangelho. Muito legal. Deixa eu colocar para minha muleta. Entendeu, Alessi? Eu estava perdida. Obrigadão. Isso mesmo. Isso aí é a coisa mais normal, viu, Alessi? Porque a gente explicou no início e muitas vezes a coisa vai andando e se perde no meio dela, né? Aí eu falei, mas meu Deus, eu comprei o livro para acompanhar e eu não tô entendendo nada. Estou judiando de vocês. Tá bom, obrigada, Antônio. Agora pega aí o capítulo 8 que você vai acompanhar com a gente. Tá. Aí nós vamos falar do mistério, tá vendo? Deixa eu só apresentar aqui. Só um segundo. Vamos falar do mistério. É muito interessante a gente ver como é que o Chico estudava, né? É como se a gente estivesse estudando aqui, um médium estivesse aqui com a gente, né? E o espírito fala, vou explicar para vocês o item tal. Muito legal, né? Mas nós vamos aproveitar o André Luiz aqui. Tá legal. Olha o mistério. O que é mistério? Parte ignorada das normas universais que paulatinamente é identificada e compreendida pelo espírito humano. Então, a gente vai ali na Unicamp, né? Ou a gente vai na USP, então, ali tem vários pesquisadores. A Unicamp, por exemplo, ela pesquisa sobre a medicina, ela pesquisa sobre biologia, ela pesquisa sobre doenças, né? Ela pesquisa sobre... Tem uma pesquisa muito interessante lá que a Unicamp realiza, é de defensivos naturais na agricultura, por exemplo. Tem alguns insetos e eles combatem algumas pragas, por exemplo, do milho, da soja, e eles pesquisam isso lá. Remédios, né? Então, a Unicamp ela tem esse lado científico também. Então, tem as pessoas lá fazendo mestrado, doutorando, e o pessoal vai tentando compreender as coisas. Eu lembro, quando eu fui fazer mestrado na Unicamp, eu tinha uma curiosidade de saber o que é a gravidade. Aí eu fui no Instituto de Física, né? Conheci lá um dos professores, pesquisadores, e perguntei para eles, explica para mim o que é a gravidade. Por que eu jogo uma pedra para cima e ela cai? Que força é essa? Aí ele brincou comigo e falou, se você souber, você me conta. Porque o dia que nós entendermos como funciona isso, nós vamos descobrir um jeito de flutuar, né? De fazer um mecanismo que tira a força da gravidade e facilita a gente, inclusive, voar, né? Ele brincou comigo, a gente ainda não sabe exatamente como que funciona. A gente sabe o efeito, mas não sabemos ainda a causa, né? Então, tem muita coisa que a ciência ainda não tem resposta, né? Imagina como explicar, por exemplo, as curas feitas por Jesus, né? É muito interessante. Um dia nós vamos saber. Eu tenho certeza disso, que isso vai acontecer, né? Mas vai levar um tempinho ainda. O Antônio, Chico Xavier...
né, comenta muito isso, né, que dentro dos próximos anos que nós temos pela frente aí, todas as doenças vão ser eliminadas da humanidade. Agora, eu fico pensando, né, dá a impressão que a gente está muito longe disso, né? Mas parece que a ciência, a gente tem acompanhado alguns estudos e tudo, parece que a ciência tem andado com passos largos nessa direção, né? De, de realmente descobrir a cura do câncer, dos vários tipos de câncer, né? E a cura essa Covid que veio aí, fez muito estrago entre nós também, deu uma acelerada, né? Porque os laboratórios tiveram que compartilhar informação, coisa que não acontecia com muita frequência, né? Isso acelerou muito o processo de desenvolvimento de vacina, de compreensão dessas doenças viróticas, né? Então, tem muita coisa boa acontecendo, sabe, gente? As televisões, as mídias, eu gosto muito de dar notícia ruim, mas se a gente procurar, tem muita coisa boa acontecendo no mundo, viu? E esses mistérios aí, os cientistas estão enfiando a cara aí, estudando bastante, né? Mas o grande desafio nosso ainda continua sendo o quesito moral da humanidade, né, gente? Por isso que nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo aqui juntos, né? Para a gente compreender cada vez mais com profundidade as leis morais, né? É isso que está faltando para nós, humanidade. Né? Aprender a amar verdadeiramente, aprender a servir ao próximo verdadeiramente, né? Eu lembro agora no estudo passado, agora o Eduardo estava conduzindo, ele falou dos vários carismas, das várias qualidades dos médiuns, uns médiuns que oram, outros que falam, outros que curam, etc, etc. Agora você vê a importância da humildade. A humildade significa a gente reconhecer o lugar da gente, aonde a gente pode contribuir melhor, né? E, e dentro desse trabalho, por exemplo, que nós fazemos no Grupo Espírita Nosso Cantinho, cada um de nós tem ali o seu lugarzinho de trabalho, né? Onde ele pode contribuir. Então, é muito importante a gente ter consciência disso. Uns contribuem com um bom pensamento, com vibrações boas, e a pessoa acha que, assim, não estou fazendo nada. Olha, na medida que você deseja o bem, que você deseja que os trabalhos caminhem em paz, que haja equilíbrio, você não quer imaginar como é importante esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. Então, esse é o grande trabalho que nós estamos procurando fazer aqui nesses estudos, né? Nos dá cada vez mais força, né, para a gente fazer nossas mudanças, né, tão necessárias. Mas vamos andar. Sobrenatural. Eu até coloquei uma imagem aqui. Imagina quando a gente puder receber um espírito na nossa casa e a gente não sair correndo. Você já parou para pensar nisso? Aquelas pessoas que nós amamos, que já têm condição de nos visitar, a gente receber em casa. Não, senta aí, fulano, que bom que você veio aqui visitar a gente. Só posso ficar aqui uns minutinhos. Que bom. Como é que você está? Como é que está lá os trabalhos, lá no mundo espiritual? Já pensou quando a gente puder ter essa conversa? E já tem mundos mais evoluídos que o nosso. Isso acontece naturalmente, sem ninguém sair correndo, né? Eu lembro de um amigo meu brincando, né, e falar comigo assim: olha, eu vou falar uma coisa, se seu pai aparecer para você, né, que você gosta muito, você ama ele muito, você acaba assustando e sair correndo, né? E a gente não está preparado ainda, né, para essa convivência com o mundo espiritual, né? Então, o sobrenatural, gente, é aquilo, né? O André Luiz vai trazer aqui para a gente, definição de fenômenos que ainda não se incorporaram ao domínio do hábito, né? Eu lembro uma vez o Preto Velho conversando com a gente, ele falando que em futuro, não muito longínquo, toda família tem um orientador também, tem um espírito responsável pela família, né? Todos nós fazemos parte de uma família espiritual. E vai ser muito comum esse espírito se manifestar através de um dos médiuns da casa,
e orientar a família em determinados assuntos, né? Não é resolver o problema para a pessoa, mas tirar dúvida, dar um bom conselho. Então, um dia vai ser natural essa convivência nossa com a quarta dimensão, com o mundo espiritual. Não vai ser legal? Agora, hoje nós estamos preparados para isso? Nós vamos saber fazer as perguntas certas, que é o estudo que nós vamos iniciar lá com o Eduardo. Será que nós estamos preparados? Não é interessante isso? Mas isso vai acontecer, viu? E não vai demorar muito, não. Segundo a espiritualidade, nós estamos caminhando nessa direção. Então, vamos nos preparar para isso, né? E o Evangelho no Lar é um dos mecanismos, né, para que a gente possa estar espiritualmente preparado para esse convite. E já estão aqui entre nós, viu, gente? Nós estamos aqui reunidos, estudando, falando de coisas boas. Eles estão aqui com a gente. Só não se manifestam porque a gente ainda não tem, vamos dizer assim, equilíbrio ainda para que essa convivência se faça de maneira mais natural, né? Algum comentário, pessoal? Não estou deixando ninguém assustado, não, né? Está tranquilo? Então, vamos andar mais um pouco. Santo, atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam na Terra à execução do próprio dever. Se o nosso querido Chico Xavier fizesse parte da, do catolicismo, provavelmente ele seria designado um santo, né? Pessoal, só um segundinho aqui, só um segundo. Aí, o Tadeu está, uma amiga nossa que está passa uns perrengues. Mas vamos lá. Então, sobre santo é isso, gente. Santo é uma pessoa boa, que cumpriu o seu dever aqui na Terra, né? Como a Madre Teresa de Calcutá, como o nosso querido Chico Xavier, né? Como a nossa querida irmã Dulce, né? Então, como tantos outros, né? Desconhecidos da humanidade, mas pessoas amorosas, né? E trouxeram muito benefício para a Terra. Com todos nós que cumprimos com as nossas obrigações, com amor, que cumprimos com as nossas obrigações, com as nossas famílias, nós somos santos, nós somos pessoas boas. Podemos ter consciência disso, né? Então, toda vez que nós estamos executando o próprio dever, nós estamos sendo pessoas santas, pessoas boas. Muito interessante o André Luiz está tendo esse cuidado, né, de trazer esses conceitos para nós. Fiquem à vontade de comentar, pessoal. Tentação. Posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. Um dos vícios danado, né? O vício de falar mal dos outros, o vício de pensar mal, às vezes a gente não fala, mas a gente pensa, né? Aqui está o vício da bebida, né? Muita gente chega em casa, a primeira coisa que faz é procurar um aperitivo, procurar uma bebida, né? O vício da comida também é um vício, são tantas, né? Mas a gente sempre nasce da tentação. Agora, nós temos um antídoto poderoso, que se chama vontade. O que nos falta, né? O livro dos Espíritos traz isso para nossas mudanças, é a vontade. O esforço não é tão grande. Mas, para a gente ficar livre de um determinado vício, né? É muito importante que a gente o substitua
porque o vício tem algum ganho para nós. A pessoa chega tensa em casa e tal, ele usa a bebida a forma que ele encontrou de se relaxar. Mas será que não tem outra maneira? Né? Será que não tem outra maneira de relaxar? Talvez fazer um exercício físico, talvez fazer uma meditação, talvez fazer um alongamento. Então, em vez dele, ele troca a bebida por por um outro hábito menos nocivo. Né? Mas para isso precisa um negócio chamado vontade, fazer a mudança. Porque todo vício nosso traz algum ganho. O vício, até o vício da gente pensar mal dos outros, falar mal das outras pessoas, ele traz algum ganho, que às vezes a gente se sente tão por baixo que a gente fala, criticando outra pessoa, a gente se sente melhor. Quer dizer, a gente tem que meditar muito sobre os vícios que batem a nossa porta, né? Por que eles estão aí, que ganho que eles estão me trazendo e se vale a pena, né, a gente manter esses vícios em nossas vidas. Né? Aí vale para todos, né? Todos os vícios, sem julgar ninguém, porque a gente não sabe nunca a dor que a pessoa está passando, a luta que ela está passando. Então, por isso que Jesus deixou muito claro, não fica julgando os outros, né, pelos hábitos que eles têm, que a gente não sabe o tamanho do desafio que eles estão enfrentando na vida. Mas é um cativeiro, né, gente? E o pior é que quando a gente desencarna, a gente leva esse vício com a gente. Então, a gente acaba tendo que ficar, de certa forma, vampirizando as pessoas em função dos vícios que nós adquirimos ainda como encarnados. Tem algo que nós precisamos pensar muito, que é realmente um cativeiro. Muito bem, algum comentário, pessoal? Se não, caminhamos. Dia de juízo. Todo mundo imagina, né, que a gente vai ter, algumas religiões, coloca a questão do juízo final, né? E André Luiz faz um conceito muito interessante para nós. Oportunidade situada entre dois períodos de existência da alma, que se refere à cimenteira de ações e à renovação da própria conduta. Quando a gente desencarna, segundo nos dizem, né, os espíritos, a gente faz vamos dizer, a gente passa toda a nossa vida na mente durante esse processo. E é a oportunidade que a gente faz um julgamento de nós mesmos. Quem julga a gente? A nossa própria consciência. Porque na medida que nós vamos evoluindo, a nossa consciência também vai evoluindo. Quando nós estávamos nas primeiras encarnações ainda, no início de adquirirmos a razão, a consciência de nós mesmos, saber que nós existimos, a nossa consciência não era tão aguçada como nós temos ela hoje. Não? Nós temos já uma consciência bem desenvolvida. Nós podemos até abafá-la. Mas quando a gente desencarna, isso vem muito à tona. A gente lembra dos períodos de infância, a gente lembra da nossa adolescência, a gente lembra dos principais momentos da nossa vida, a gente lembra das atitudes equivocadas que nós vamos tomar, e depois que a gente faz esse levantamento, a gente vai conversar com aquele que é responsável pela nosso anjo guardião, vai conversar com ele, olha, eu errei muito e tal, gostaria de ter outra encarnação para corrigir tal e tal ponto. A maioria de nós volta à reencarnação com um programa, né? Não é um programa que vai acontecer tudo exatamente na data e hora, mas é as linhas gerais que nós precisamos passar pela experiência. E os principais acontecimentos, o nosso anjo guardião acompanha para que aconteçam. Às vezes nós precisamos passar pela dificuldade financeira, às vezes nós precisamos passar pela responsabilidade de uma família grande, numerosa, às vezes nós precisamos passar pela experiência da escassez, etc, etc. Né? E isso tudo é pela misericórdia divina. Fomos nós mesmos que escolhemos. Só que a gente esquece, né? Quando está aqui, dando a reclamar das coisas, mas procurando sempre meditar sobre isso, lembrar que tudo que nos acontece vem da causa primeira, vem de Deus. Né? A gente brinca muito, diz que Deus é a causa primária, não é? A
causa primeira de todas as coisas. Então, tudo que nos acontece é para o nosso bem. Nós podemos até não compreender, né? Mas é tudo que nos acontece é para o nosso bem. O mal é quando a gente só quer o bem para a gente. Aí é o mal. Mas quando a gente quer o bem para todo mundo, a gente tem essa consciência, nossa vida vai ganhando luz, vai ganhando equilíbrio. Para que no dia do juízo a gente falasse, opa, tirei nota boa, né? Já posso passar para o próximo experiência. É essa aqui que eu me comprometi a aprender, eu aprendi. Né? Será muito bom, né? Mas diz que a maioria de nós passa ali raspando, né? Quando não é reprovado, tem que voltar aqui. Mas é cada um segundo as suas obras, né? A gente já estudou bastante sobre isso. Então, o dia do juízo, todos nós vamos ter. Já tivemos vários de outras vidas que nós já tivemos aqui na Terra. Né? E, e vamos ter o nosso, nós que estamos encarnados, vamos ter mais um aí, ao desencarnar. Algum comentário a mais, pessoal? Salvação. Né? A gente tem que tomar cuidado com uma coisa, que tem algumas religiões que colocam assim. E Jesus veio para assumir os nossos pecados para a nossa salvação. Gente, isso não é um engano terrível. Jesus vem mostrar para a gente o caminho, né? Vem mostrar para a gente como nós podemos sair vitoriosos, né? Mas quem nos salva é a gente mesmo, né? Ele coloca assim: libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Quer dizer, salvação é nós mesmos que vamos construir. É a nossa libertação. Então, evitar da gente ter aquele buscar as coisas por egoísmo, né? Só pensar na gente. Esse é o desafio atual, né? Nós vivemos num mundo que as pessoas estão buscando a felicidade dela e muitas vezes em detrimento da felicidade dos outros. Quando a gente vê esses casos de corrupção, essas guerras, essa confusão toda que nós estamos vivendo, narcotráfico e tal, são as pessoas que querem ter as coisas para elas. E que dane-se o outro. Se o outro é viciado e está dando dinheiro para ela, beleza. Né? Se essa guerra está me dando lucros com a venda de armamento, e se dane o outro. Esse é o raciocínio que nos leva à prisão, né? Que nos leva a não sairmos aqui da Terra. Então, esse é um desafio muito grande que todos nós temos pela frente. Né? Muito interessante isso que o André Luiz coloca para nós. É muito importante a gente, eu sempre repito isso aqui, né? A gente tirar uns minutinhos todo dia para a gente fazer uma avaliação, como é que foi o nosso dia, que dificuldades nós tivemos, que tipo de reações nós tivemos diante das dificuldades, o que nós podemos fazer para nos melhorarmos no dia seguinte, para não cair nas mesmas armadilhas. Então, assim, esse é um trabalho de formiguinha, né? Então, ali coloca até lá, nós precisamos desenvolver a paciência, né? Temos que ter autocuidado conosco, aprender com os erros, etc, etc, etc. Né? É muito importante que a gente crie esse hábito de ser cientista de nós mesmos, né? De nos conhecermos cada vez mais, para que a gente se salve realmente de si próprio, né? Dos males que ainda trazemos, né? Os egoísmos, os orgulhos que ainda trazemos nos nossos corações. Olha que interessante isso. O Espiritismo tem como missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por eles restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações.
O Espiritismo, realmente, eu não tenho dúvida nenhuma nisso. É obra de Jesus, é a presença novamente de Jesus entre nós. Jesus trabalhou diretamente na codificação da doutrina espírita. Esses 5 livros que Allan Kardec trouxe até nós têm a supervisão direta, o amor de Jesus ali em todos os momentos. Então, quando vocês estiverem lendo o livro dos Espíritos, estiver lendo o livro dos Médiuns, estiver lendo principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu, o inferno e a Gênesis, vocês estão ali tocando os ensinos de Jesus. E vem nosso querido Chico Xavier ampliar ainda mais o nosso entendimento, por exemplo, como nós estamos tendo agora, né? Com essa mensagem dela. Então, essa é a missão, né, gente, do Espiritismo. Não veio destruir a lei, ele veio torná-la clara para os nossos corações. Né? Assim como o Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los. Kardec tinha um cuidado muito grande de não deixar o Espiritismo ser considerado uma religião. Ele é uma religião? Sim, mas não no sentido convencional do termo. Porque quando a gente lembra de religião, a gente lembra dos dogmas, a gente lembra dos rituais, e o Espiritismo não tem isso. O Espiritismo é a religião natural, é a religião que nos leva a Deus, que nos leva a buscar a Deus, a conhecer ao Pai, né? Pela essa clareza que a doutrina vai trazendo até nós. Né? É muito importante a gente ter essa consciência. O Espiritismo, no futuro, ele vai ajudar, e não vai ser a religião dominante, de maneira nenhuma, não é esse o objetivo, mas ele vai ajudar as outras religiões a fechar o raciocínio. Que a grande dificuldade das outras religiões cristãs é não ter a reencarnação com a clareza que a doutrina espírita traz para nós. Né? Que, como a gente vai explicar que numa mesma família nasce uma criança extremamente saudável e outra com um problema seríssimo de saúde? Né? Como explicar isso sem a reencarnação? Sem o entendimento da lei de justiça, de amor e caridade? Sem o entendimento da lei de causa e efeito, com a visão que a doutrina espírita traz para nós? Né? Muito difícil, né, gente? Eu vou andando aqui, quem quiser fazer comentário, fique à vontade. Né? E temos claro para toda a gente como quando foram ditos sob formas alegóricas. Então, Jesus, pelo grau de desenvolvimento da humanidade na época, ele não pôde falar tudo com a clareza, mas ele veio pessoalmente e, através de Kardec, trazer essa clareza para nós. A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra que aspiramos a traduzir. Renove, pois, a expressão do seu pensamento e a vida renovar-se-lhe-á inteiramente as fainas de cada. A verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos a traduzir, ou seja, nossa linguagem ainda é muito pobre para exprimir tudo que significa essa doutrina de amor, né, trazida por Jesus. Mas vamos cada vez mais entendendo, renovando o nosso pensamento, então, a cada hora, quer dizer, a cada vez que nós estamos nos esforçando para nos melhorarmos internamente, para nos conhecermos com profundidade, de ir retirando todos esses enganos no nosso coração, ou seja, construir o reino de Deus no nosso coração, a gente vai ganhando luz, né? E a verdade vai se tornando cada vez mais clara para nós, a verdade divina, né? E nós vamos levar muito tempo ainda, né, para a gente conseguir. Precisa ainda
do tempo, né? Mas nós temos, somos espíritos eternos, com certeza nós vamos chegar lá, né, gente? Muito bem. Eu sempre gosto desse abraço gostoso aqui, né? Nós estamos quase no final. Sempre que a gente fecha aqui o estudo, lembrar sempre de Jesus, né? Lembrar sempre desse mestre querido, que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, né? Para que a gente vença as dificuldades, né? Muito bem. Eu vou ler agora, eu não vou entrar no estudo hoje, vou só ler o capítulo para nós, né? É o próximo capítulo. Dinheiro e amor. Vou colocar aqui, vou apresentar. Um minutinho. Então, esse é o próximo, o capítulo 9, que nós vamos estudar, iniciar, né, o estudo na próxima aula. Tá? Então, para que fique bem claro, né, ele é relativo ao capítulo 11, o item 9 do capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos ver aqui. Ó. Vamos achar aqui. Vamos apresentar aqui. Um minutinho. Opa. Por o capítulo 11 aqui. O capítulo 11 é... Opa. Meu pai, estou apanhando aqui feio. Amar o próximo como a si mesmo, né? E o item 9 que nós vamos estudar, é esse aqui, ó. A lei do amor, a instrução dos espíritos, é uma instrução muito linda essa mensagem, nós vamos estudar ela com detalhe, né? É muito interessante, que é o ponto fundamental, né, gente? A gente aprender a amar. Então, vamos voltar lá no nosso Espírito da Verdade, né? Certo? Então, nós vamos estudar aqui essa mensagem, é a mensagem de Meimei, que começa assim: diante do bem, não pronuncias a palavra impossível. Certamente sofre a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no copo. O segundo materialista que nós vivemos, né, gente? Onde encontrarias ouro puro a fazer esse pão na caçarola dos infelizes? Ninguém come ouro, né? Em que lugar surpreenderias frágil cobertor tecido de apólices para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Ou seja, esses papéis de investimento, né? Que na época era muito comum. Hoje é tudo digital, né? Mas antigamente a gente ia no banco e comprava os papéis, né? As ações eram papéis. Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás a imundícia, a derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre, o pano pobre, o abrigo providencial em favor de quem passa, relegado à intempérie. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora, e um crânio esculpido de pedras raras não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, pode falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspira o trabalho que expressa o apoio e a esperança de muita gente. Respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não espere pelo dinheiro
a fim de ajudar. Hoje mesmo, em casa, alguém te pede entendimento e carinho. E além do reduto doméstico, legiões de pessoas aguardam-te o gesto de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedor em ti mesmo e não descreia da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhantes verdades, Jesus, a sós, sem finança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração. Bem, bem. Esse é o estudo que nós vamos fazer, né, na próxima semana, baseado nesse capítulo 9, Dinheiro e Amor. A gente começa estudando o item 9, né, na semana que vem. Aí depois nós vamos estudar esse capítulo do livro Espírito da Verdade no detalhe. Aí depois continuamos estudando em detalhes o capítulo 11 todo, né, que é o amar a Deus, né, amar o próximo como a si mesmo. Só para lembrar, capítulo 10. Vamos voltar lá no início. Então, nós vamos iniciar o capítulo. Então, nós estamos seguindo mais ou menos, né, a sequência do livro. Então, esse é um capítulo muito importante também, como todos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o amar o próximo como a si mesmo. Esse é o desafio da humanidade, né, gente? Muito bem, faltam 3 minutinhos. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Eu faço, viu, Antônio? Você falou bastante já. Nossa Senhora. Foi muito bom. Agradecer esse Espero que vocês momento, né? É muito interessante, né, estudar o Evangelho, né, gente? É. Muito bom. É, porque o primeiro estudo remete a gente ao livro dos médiuns, né? O Seara dos Médiuns. Ele manda a gente para o livro dos médiuns. E o Espírito de Verdade, ele remete a gente no Evangelho. E olha, vou falar uma coisa. É uma coisa complementando a outra. Não é E esse tudo capítulo, amarradinho. tudo amarradinho, sabe? E aí, quando você vai para o trabalho mediúnico, tem mais um amarradinho lá também. Então, Antônio, eu vou levar, vamos todos aqui, né, agradecer por esse momento único, né, que nós nos reunimos perante a Deus e Jesus nos assistindo sempre, e dos espíritos da equipe espiritual da nossa casa, Cantinho. Agradecer pelos ensinamentos, pelos aprendizados e refletir, né? Sempre, o momento sempre, como você diz, da gente fazer uma avaliação do nosso dia, todo dia, para saber se fizemos alguma coisa que não estava bem, e sempre avaliando. Isso é muito importante, realmente. E assim, com o coração grato e alegre, agradeço e peço, oferecendo aquela oração que Jesus nos deixou aos espíritos que mais necessitam dele, dessa oração. E assim, então, vamos fazendo essa oração, todos mentalizando, trazendo à sua casa a paz e a serenidade que todos precisamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, teu reino. Seja feita
a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, assim também como perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixe, Pai, entregues às tentações e nos livre de todo e qualquer mal, assim seja. E